A situação das carroças com cavalos que circulam pela cidade de Itajaí. Agora veja só, existe um projeto de lei para acabar com as carroças, mas carroceiros dizem que sofrem preconceito e que, se o projeto for aprovado, vão ficar sem condições de sustentar a família. Uma polêmica aqui no município. Veja só. Esta vereadora é autora de um projeto de lei para acabar com as carroças com cavalo em Itajaí. O assunto é polêmico e, quando foi a votação na Câmara no ano passado, o projeto foi retirado de pauta para alterações. A proposta, segundo Renata Narciso, é proibir as carroças, mas dar ao carroceiro uma outra chance de sobrevivência. Só que a ideia iria gerar um gasto para a prefeitura. Por isso está sendo modificado para ser colocado novamente em discussão no Legislativo. Esse projeto é para retirar as carroças, mas o carroceiro ele vai ter um auxílio, ou um cavalo de lata, ou um curso profissionalizante para trabalhar em reciclado. Itajaí tem um Código de Proteção Animal, aprovado na Câmara de Vereadores em 2010. Mas de lá para cá, nenhuma regra é cumprida pelos carroceiros e nem mesmo fiscalizada pelo governo municipal. Existe até uma penalidade para quem descumprir, como multa e apreensão do cavalo. Mas a multa, por exemplo, nunca é emitida. Na prática, as normas como deixar o cavalo preso em um local cercado, não transitar nas ruas no fim de semana ou no centro da cidade, não são seguidas. Como pano de fundo de toda essa polêmica envolvendo as carroças, estão eles, os carroceiros. Muitos desses trabalhadores são como a dona Regilane, que acorda 4 horas da madrugada para sair com a carroça, catar material reciclável. Ela volta 9 horas da manhã. Depois deixa o animal descansar. Como ela se preocupa com o animal, respeitando o tempo de descanso dele e a hora de se alimentar, a trabalhadora diz que fatura bem menos que outros que exploram o cavalo o dia todo na rua. Tem pessoas que realmente maltratam, entendeu? Que a gente chega a dizer assim, esse daí não devia estar numa carroça puxando uma carroça porque ele não tem condição nem de estar em pé. Ela diz que, se pudesse, não trabalharia como carroceira porque, além do preconceito, a vida desse jeito é dura, difícil para esta mulher de 58 anos de idade. Falta de opção de trabalho. Justamente por isso, por falta de opção de trabalho, entendeu? Porque se eu tivesse um emprego, com certeza eu não iria trabalhar em cima de um cavalo e de uma carroça. Tá aí, falta de oportunidade de trabalho, às vezes de capacitação técnica, de conhecimento de uma área específica. E a cidadã, ela precisa utilizar o animal para poder realizar a sua atividade, né? Aqui no estúdio, por unanimidade, a questão contrária à utilização dos animais, mas tem também outra visão, né? Eles prestam um serviço à comunidade, isso ninguém pode deixar de falar. Eles prestam um serviço para a cidade no recolhimento desses materiais recicláveis, por mais que exista cooperativa oficializada, com CNPJ, com pessoas ali autorizadas e também credenciadas para fazer a separação dos materiais recicláveis. Agora, interessante, se esse projeto de lei tivesse em sua observação no seu texto, também uma emenda, né, constitucional dizendo o seguinte, de que os cavalos, aqueles que utilizam a carroça como meio do seu trabalho e também o animal, tivesse um cadastramento desses animais e o acompanhamento da atividade para evitar esses absurdos que muitas vezes acontecem, dos animais trabalharem até a exaustão e ainda, depois de um dia cansativo de trabalho, serem utilizados e alugados para outras atividades. Então, o texto, ele deve ser observado e também a atividade do cidadão ser levada em conta. O que não pode é um projeto inviabilizar a sustentação, a vida, né, o cotidiano de um cidadão que não tem, muitas vezes, outro meio de trabalho. Então, são várias visões contrárias, visões favoráveis, àquele que fica no meio termo, que faz as suas observações. E qual é a sua opinião? 991015372, nós queremos saber a sua opinião e ela chega para a gente aqui no WhatsApp do Balanço Geral. Antes disso, gente, em nota, a Prefeitura de Itajaí informou que a indicação a esse pré-projeto está sendo analisado pela Procuradoria-Geral do Município e pela Fundação Municipal do Meio Ambiente, a FAMAI, que ainda não há uma definição. Então, agora o projeto ele também passa a ser estudado pelo município de Itajaí. E agora sim, vamos aos recados. A sua participação é muito importante. Você manda a mensagem para a gente. Quem está com a gente é a Rafinha Silva. Diz assim, ó: sou a favor das pessoas utilizarem os cavalos no trabalho, assim conseguem sustentar suas famílias. Então é bem divergente a opinião. O Sodré:
cavalo não é animal para carga. Nem sempre os donos cuidam desses animais. Está aí o problema, né? Muitos ainda sofrem maus tratos. Esse ato já deveria ser proibido há muito tempo. Quem está com a gente também é a Janaína e o Adriano. As carroças com cavalos devem ser retiradas, pois são animais maltratados. Além disso, tem que ver a situação dos cavalos, que muitas vezes sofrem. Está aí a opinião da Janaína e o Adriano. E o Tiago Uller, concordo com o projeto. Tração animal só na zona rural e olhe lá.